E aí, vamos mergulhar de cabeça nesse assunto? Bom, o sistema motor humano costuma ser visto só como biologia básica, né? Músculos e ossos ali se movendo e pronto. Mas, quando a gente analisa as informações com cuidado, revela-se algo muito, mas muito maior. É tipo uma máquina biológica incrivelmente complexa, cheia de camadas. Uma verdadeira obra de engenharia que, sinceramente, supera qualquer tecnologia moderna que a gente tem hoje. Nosso objetivo agora é justamente desconstruir esse sistema, desde aquela fiação mais básica, lá onde o nervo encontra o músculo, até chegar no software de controle central que roda no cérebro. É uma jornada em tanto por essa arquitetura fantástica que permite a nossa interação com o mundo. Para a gente não se perder, o nosso roteiro de hoje passa por componentes básicos, medula espinhal e raízes, o sistema piramidal, o sistema extrapiramidal, gânglios da base e, por fim, o ajuste fino pelo cerebelo. Vamos nessa? Parte 1. Componentes básicos do sistema. A gente começa pela base de tudo, o verdadeiro marco zero do movimento. Entender a interação que rola direto no músculo é um negócio fascinante. Pensa num trabalho em equipe perfeito. O neurônio motor alfa é o gatilho, sabe? Ele dispara ali na placa motora e causa contração muscular de fato. Só que tem um herói silencioso nessa história toda, o neurônio motor gama. Ele não contrai o músculo para gerar um movimento primário, mas é ele quem mantém a tensão de fundo, lá nos fusos musculares. Então, o alfa gera a ação e o gama garante o tônus certinho para que essa ação seja sequer possível. Parte 2. Medula espinhal e raízes nervosas. Subindo um degrau na nossa hierarquia, a gente sai do músculo e entra na rodovia principal de informações. Olha só a arquitetura macroscópica dessa belezinha. A medula espinhal não é só um tubo homogêneo qualquer, não. Ela nasce logo abaixo do bulbo e, um detalhe anatômico super importante aqui, ela termina lá pela altura da vértebra L2 ou L3. É a partir dessa estrutura central que emergem todas as raízes nervosas. Elas formam os nervos espinhais, que vão desde a C1, bem no topo, até a S5 lá na base. Resumindo, absolutamente toda a comunicação do corpo do pescoço para baixo passa por essa estrutura que é incrivelmente bem organizada. E quando a gente visualiza um corte transversal, a genialidade do design interno salta aos olhos. O contraste visual nesses níveis é bem claro. A região externa, mais clarinha, é a substância branca, que são as rodovias de axônios, os feixes subindo e descendo sem parar. Já aquela região interna, mais escura, com aquele formato que lembra uma borboleta, é a substância cinzenta. É exatamente ali nos chamados cornos anteriores que moram os corpos celulares daqueles neurônios alfa e gama que a gente viu agorinha. Ou seja, o processamento acontece no centro e a transmissão pesada viaja pelas bordas. Parte 3. O sistema piramidal. Agora, a gente chega no grande centro de comando do cérebro. É a nossa verdadeira entrada direta do usuário. Mas antes da anatomia em si, a gente precisa entender um conceito-chave, a somatotopia. Em termos simples, a somatotopia é a correspondência ponto a ponto de uma área do corpo para um local específico lá no sistema nervoso central. É literalmente como o cérebro desenha um mapinha físico do nosso próprio corpo na superfície dele. Cada região muscular tem um CEP geográfico exato no córtex cerebral. E aqui está o famoso mapa. Esse é o giro pré-central, também conhecido como área 4. E honestamente, essa representação do homúnculo motor é sempre de cair o queixo. Percebam que o cérebro não divide o espaço pelo tamanho físico da parte do corpo. Não, não. Ele divide pela complexidade do movimento que a parte exige. Olha só o tamanho absurdo dedicado às mãos, aos músculos do rosto e à língua. Movimentos finos e super delicados precisam de muito mais, digamos, espaço no HD e neurônios dedicados do que os movimentos grossos do tronco ou das pernas. É uma verdadeira alocação de recursos baseada puramente em precisão. Tá, mas e aí? O que acontece depois que esse comando é gerado lá na área 4? Bom, ele começa uma longa viagem de descida. Passa pelos pedúnculos no mesencéfalo, desce ali pela base da ponte e bate nas pirâmides lá no bulbo. E é nesse ponto exato que rola uma mágica chamada decussação. Cerca de 75 a 90% dessas fibras do feixe córtico-espinhal lateral cruzam para o outro lado antes de descer pelo funículo lateral da medula. E é exatamente por causa desse cruzamento que o lado esquerdo do seu cérebro comanda predominantemente o lado direito do seu corpo. Loucura, né? Parte 4. O sistema extrapiramidal. Mudando o foco agora para o sistema operacional que roda firme nos bastidores. É super importante fazer essa distinção. Se o sistema piramidal é quando a gente está digitando ativamente e conscientemente no teclado, o sistema extrapiramidal cuida de tudo ao redor para que essa intenção dê certo. Ele regula aqueles movimentos automáticos, estabiliza a nossa postura e ajusta o tônus muscular. Pensa assim,
Se a gente levanta o braço para alcançar alguma coisa lá no alto, é o sistema extrapiramidal que já contraiu os nossos músculos abdominais e da perna uma fração de segundo antes. Tudo isso só para garantir que a gente não caia para trás. E a gente nem percebe. E essa dualidade traz uma pergunta clínica que é, no mínimo, curiosa. Se o sistema piramidal controla o movimento voluntário, por que uma lesão nele causa, paradoxalmente, espasticidade e reflexos exagerados? A musculatura fica toda rígida involuntariamente. Parece meio contraintuitivo, não é? E a resposta para isso é simplesmente brilhante. A espasticidade que a gente vê nas chamadas síndromes piramidais não acontece por causa do dano piramidal em si. Ela é, na verdade, causada por danos concomitantes lá nas fibras extrapiramidais. Acontece que essas fibras viajam coladinhas aos feixes piramidais por quase todo o trajeto. Como a maioria dessas fibras extrapiramidais exerce um controle que inibe aqueles neurônios gama que vimos lá no comecinho, bom, se a gente perde essa inibição, o tônus muscular dispara sem controle. E bum! Temos a espasticidade. Voltando rapidinho para nossa visão transversal, as vias que fazem esse trabalho pesado de fundo ficam bem claras. Esses tratos marcados em tons de vermelho escuro mostram caminhos como o rubro espinhal, ali no funículo lateral, e os tratos retículo espinhal e vestíbulo espinhal. Eles são os grandes responsáveis por controlar a nossa musculatura axial e proximal. Eles garantem o automatismo da caminhada e aquela postura inicial firme, para que logo em seguida os movimentos distais voluntários possam acontecer de um jeito totalmente fluido. Parte 5. Gânglios da base. Vamos dar mais um pulo lá para o cérebro para entender o hardware desse nosso sistema extrapiramidal. E aqui, a gente entra num território de estrutura super intrincada. Os gânglios da base operam quase como um centro de aprovação e refinamento de tudo que a gente move. O neo estriado, que é formado pelo caudado e pelo putamen, funciona como a grande porta de entrada, recebendo os estímulos do córtex. Já o globo pálido é o nosso núcleo de saída. O pálido, olha que detalhe incrível, tem o poder de inibir o tálamo, que por sua vez manda sinais de volta para o córtex. É literalmente um circuito super complexo de freios e aceleradores operando ali em tempo real. E o combustível que faz toda essa comunicação funcionar é puramente químico. O GABA, por exemplo, atua como o nosso freio inibitório principal, enquanto o glutamato é o acelerador excitatório. Mas, de longe, o mais intrigante aqui é o papel da dopamina, que vem da substância negra. Ela tem um efeito duplo nos circuitos internos, agindo como antagonista. Mas sabe o que é louco? Independentemente do caminho que ela pega por dentro da estrutura, o resultado final da liberação de dopamina é sempre, sem exceção, promover e facilitar o movimento. Parte 6. Ajuste fino pelo cerebelo. Chegamos à peça final da nossa máquina neurológica, o grande mestre de obras. Com tantos sistemas acelerando e freando, conscientes e inconscientes, tudo disparando ao mesmo tempo, como é que o corpo não entra em curto e gera movimentos caóticos, tipo um robô com defeito? É exatamente aí que entra o grande harmonizador de tudo, o cerebelo. Ele é quem garante toda aquela graciosidade e o equilíbrio absoluto do movimento humano. Para atuar como esse maestro perfeito, o cerebelo trabalha com uma lista de 3 exigências. Primeiro, a propriocepção inconsciente do corpo. Ele simplesmente precisa saber a posição de cada pedacinho muscular. Segundo, uma integração massiva com o sistema vestibular, lá via arquicerebelo, para manter o nosso equilíbrio no ponto. E terceiro, ele tem que estar constantemente ciente de todas as ordens que estão saindo do córtex motor. Juntando tudo isso e passando pelo paliocerebelo, ele consegue ajustar milimetricamente a força entre os músculos agonistas e antagonistas. Isso tudo nos leva a uma constatação médica que é de explodir a cabeça. Lesões exclusivas do trato córtico-espinhal levam a déficits motores apenas pequenos. Peraí, como assim? Uma lesão justamente na nossa rodovia principal de movimento voluntário causa um déficit leve? Sim, porque o sistema extrapiramidal, mais especificamente os tratos rubroespinhal e retículo espinhal, tem uma capacidade de redundância simplesmente incrível. Eles conseguem compensar a falha primária e manter a máquina rodando. A resiliência é, sem dúvida, o princípio central do nosso design. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha bem interessante para refletir. Toda essa engenharia pesada de feixes se cruzando, banhos de dopamina e sintonias finas pelo cerebelo rola dentro da nossa cabeça em frações de milissegundos. E o melhor, a gente não gasta um pingo de atenção consciente com isso. Então, se essa biologia toda que atua nos bastidores é tão incrivelmente poderosa a ponto de contornar falhas sérias de hardware só para nos manter de pé, o que mais será que o nosso cérebro subconsciente está aí automatizando perfeitamente nesse exato momento, hein?
É um universo inteiro de processamento só esperando para ser desbravado. Valeu por acompanhar mais essa análise com a gente e vamos continuar sempre questionando quão impressionante essa nossa biologia pode ser.